Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o último deste domingo e é claro com informações importantíssimas para você torcedor vascaíno, porque hoje pela parte da manhã o Vasco oficialmente, através de uma nota oficial, confirmou a demissão do técnico Maurício Souza. E agora a grande pergunta feita pelo torcedor vascaíno é: quem será o novo treinador do Vasco da Gama? E a gente vai trazer detalhes desta situação neste Boa Noite Gigante. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva, ajude o nosso crescimento. A gente quer muito chegar à marca dos 67 mil inscritos e para isso precisa da sua ajuda. Aqui também deixa o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir falar, tentar chegar na meta aí dos 2.000 joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Gente, como eu já trouxe para vocês lá no início do vídeo, iremos trazer muitas informações importantíssimas sobre o nosso Vasco e sobre esse processo que hoje já está começando, já se iniciou, dentro do Vasco, a procura por um novo treinador. E dessa vez com a ajuda da 777 Partners. Tranquilo, rapaziada? E para começar, eu quero, antes de iniciar todo esse assunto sobre procura no mercado, falar sobre o Maurício Souza, porque hoje pela parte da manhã, só relembrando aí para vocês, o Vasco, através de uma nota oficial, informou, confirmando o desligamento do Maurício Souza, um treinador que pelo Vasco da Gama teve 8 partidas, 3 derrotas, 2 empates e 3 vitórias. O mesmo número de derrotas e o mesmo número de vitórias. 7 gols marcados, 7 gols sofridos, 6 grandes chances criadas e 10 grandes chances cedidas, uma média por partida de 57% de posse de bola. Para vocês terem noção do quão drástico foi essa passagem do Maurício Souza pelo nosso Vasco da Gama, o Vasco, antes da chegada do treinador, tinha um aproveitamento de 66,7%, um aproveitamento de vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a chegada do treinador, o aproveitamento do Vasco da Gama caiu para 45,8%, aproveitamento hoje igual ao do Sport. Ou seja, se o Vasco tivesse Maurício Souza desde o início da temporada, muito provavelmente hoje não estaríamos dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E a partir disso, desse desastre que foi essas 8 partidas do Vasco, sob o comando do Maurício Souza, a diretoria, a comissão, o departamento de futebol, a oposição, a situação, a torcida vascaína pediu a demissão do treinador e o Jorge Salgado não teve como não ceder a essa pressão. E hoje, pela parte da manhã, a decisão foi tomada. Em uma reunião que aconteceu no CT Moacir Barbosa entre o presidente Jorge Salgado, o gerente de futebol Carlos Brasil e o ex-treinador Maurício Souza. O entendimento do Vasco da Gama após essa decisão é a seguinte: de que o departamento de futebol, com a demissão do Maurício Souza, corrige uma decisão equivocada. Decisão essa de 42 dias atrás contratar o Maurício Souza para ser o novo treinador do Vasco da Gama. Decisão essa que inclusive foi tomada pelo Carlos Brasil. A grande maioria dos dirigentes do departamento de futebol não queria a contratação do Maurício Souza, mas o Brasil bancou que ele iria dar certo. Não deu e agora o Vasco sofre com as consequências de um erro realmente cometido pelo atual gerente de futebol do Vasco da Gama. Inclusive, sobre toda essa situação, a gente já pode ver aí o dedo do Paulo Brax. Paulo Brax, que foi um profissional contratado pela 777 Partners para ser o novo diretor executivo do Vasco com a chegada da empresa. Hoje ele já faz parte do departamento de futebol do clube, apontando alguns erros, apontando também para a própria 777 alguns processos positivos dentro do Vasco e hoje já participou dessa decisão de demissão do ex-treinador do Gigante da Colina. Como a gente informou para vocês, uma pressão muito grande que aconteceu em cima do Jorge Salgado, uma pressão pela oposição, uma pressão pela situação, uma pressão por dirigente, VPs que inclusive deixaram bem claro para o presidente que se não demitissem o Maurício Souza, vice-presidente do clube poderiam estar pedindo a demissão, ou demite o treinador ou eu saio. Essa era a situação do Jorge Salgado pela parte da manhã deste domingo. Ele entendeu ainda, o próprio presidente, que se não demitisse,
bancasse a permanência do Maurício Souza, a situação poderia inflamar ainda mais nesta próxima quinta-feira, na partida entre Vasco e CRB em São Januário. Imagina, torcedor esgota ingressos, faz uma linda festa no nosso Caldeirão na quinta e Vasco perde sob o comando do Maurício Souza. A situação que hoje é tensa poderia piorar ainda mais. Então, diante de todo esse cenário, a única solução que o Jorge Salgado viu em tomar diante desse processo era a demissão do ex-treinador. E além de toda essa pressão, além do rendimento ruim, realmente o que pesou nessa decisão também foi a saída do Yuri Lara ontem do time titular. Vocês não têm noção o quão prejudicial foi para o Maurício Souza ter tirado o Yuri Lara do time titular. Um jogador que foi titular em 18 das 19 partidas do Vasco na competição, foi o jogador com mais roubadas de bola, desarmes no primeiro turno da Série B. Ontem perdeu espaço entre os 11 iniciais para o Zé Gabriel. Essa leitura da tirada do Yuri Lara do time titular não caiu bem para o elenco do Vasco. Os jogadores já também não estavam mais alinhados com o modelo de jogo do Maurício Souza, então a melhor decisão, de fato, foi a demissão do ex-treinador. Muitas pessoas podem estar se perguntando: Lucas, a 777 teve algum posicionamento sobre isso? E a resposta que eu tenho para vocês é não. A 777 hoje ainda não manda no Vasco da Gama. Não são eles que dizem o que fazer e o que não fazer dentro do departamento de futebol do Gigante da Colina. Eles opinam, e a opinião deles não aconteceu hoje com a demissão do Maurício, mas aconteceu há 42 dias atrás com a chegada do treinador. Desde o início, a empresa norte-americana deixou bem claro que não era favorável à chegada do Maurício Souza, mas como a gente trouxe para vocês agora há pouco, o Carlos Brasil bancou a contratação, pois segundo ele, iria dar certo a chegada do treinador. Não deu certo, a demissão hoje não teve o dedo da 777 Partners, mas teve o dedo, é claro, do próprio Carlos Brasil, que viu que aquela ideia que ele tinha há quase um mês e meio atrás não deu certo, era melhor dar uns passos para trás. Mas não houve o posicionamento da 777 Partners na demissão, mas sim na contratação. A opinião naquele momento era que não era ideal contratar um treinador que ainda não havia tido experiência em nenhuma equipe profissional. E além disso, né, claro, o torcedor vascaíno começa a ficar aí na ansiedade. O que será que vem pela frente? Já tem um novo treinador definido? O Vasco já está em negociação? E a informação que a gente tem para vocês é que ainda não tem negociação com nenhum treinador em andamento, pelo menos nesse momento. A informação que a gente tem é que nas próximas duas partidas, contra o CRB na quinta-feira em São Januário e contra a Chapecoense domingo, muito provavelmente no Maraca, o Emílio Faro estará comandando a equipe. O Emílio Faro, que faz parte da comissão técnica permanente, o Emílio, o João Correia, português também, o preparador físico Daniel Félix, estarão na beirada de campo nessa próxima quinta e neste próximo domingo contra a equipe da Chape. Não teremos, muito provavelmente, treinador, já no caso, né, oficialmente contratado para esses dois próximos jogos. A expectativa é que a 777 Partners, nessa próxima contratação do novo treinador, já venha até mesmo escolher quem será o novo comandante. Então, realmente, esse processo de contratação será mais dedicado, será mais necessário mais tempo, né, para trazer o nome, porque vai ser um estudo muito grande realizado pela empresa norte-americana, junto com o departamento de futebol, para escolher o novo comandante do Gigante da Colina. Com relação a nomes, hoje eu acredito que há dois nomes fortes. O primeiro nome, o do André Jardine, hoje atua no México. Para ser mais exato para vocês, o André Jardine, ele atua no San Luis, um clube do futebol mexicano. Nessa temporada, apenas uma partida, nenhuma vitória, mas em 2021-2022 teve 15 jogos e 6 vitórias. Contrato renovado, um treinador campeão olímpico, um treinador que sabe trabalhar com jovens e estaria completamente encaixado naquilo que a 777 Partners quer para o Vasco da Gama. Foi o nome mais procurado nestes últimos tempos. Porém, o Vasco naquele momento preferiu o Maurício Souza. E outro nome que também vem ganhando força é o do Odair Hellmann. Para quem não sabe, o Odair Hellmann é um ex-fluminense, ex-internacional. Ele não trabalha desde 2020 no futebol brasileiro. Pelo Fluminense em 2020 foram 48 jogos, 23 vitórias, mas depois do Fluminense se transferiu para o futebol árabe. Treina o Al Wasl, se é assim que eu posso falar, né?
tem 23 partidas na temporada de 2020-2021, 7 vitórias, e na temporada de 2021-2022 foram 37 jogos e 15 vitórias. Um treinador de 45 anos que tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, nenhuma passagem tão sólida, e estaria aí, segundo os próprios torcedores vascaínos nas redes sociais, sendo o perfil ideal para chegar ao Vasco da Gama nessa próxima janela, nessa atual janela de transferências e nesse restante temporada, num projeto também a longo prazo por parte da empresa norte-americana 777 Partners. Só para esclarecer também a situação para vocês, antes que muita gente comece a falar aí no chat, é mentira, não tem nada. E realmente, não tem nada, gente. Eu não tô falando sobre o Odair Hellmann, sobre o André Jardim, deixando claro, evidenciando e confirmando que há negociação. Não, muito pelo contrário. A informação que a gente tem, pelo menos até esse momento, é que não há negociação do Vasco ou da 777 com nenhum treinador. As conversas podem vir a acontecer nos próximos dias, mas ainda não há nada. Porém, pelo que demonstra o mercado há algum tempo atrás, o André Jardim era o nome ideal há 1 mês e meio. E pode também ser o nome ideal ainda para esse tempo. E sobre o Odair Hellmann, nem sequer foi citado pela 777 ou pelo Vasco, mas é um nome que hoje nas redes sociais, no meio da torcida vascaína, é o que tem mais força para ser o novo comandante do Vasco da Gama. Concorda aí com esses dois nomes? Acha que seria bom? Ou Renato Gaúcho, quem sabe? Vamos esperar, vamos realmente ficar de olho, muitas informações irão chegar, uma segunda, uma terça, uma semana super agitada dentro do nosso Gigante da Colina com a saída do Maurício Souza. Inclusive, pela parte da manhã, no pronunciamento feito pelo Carlos Brasil, ele deixa bem claro o seguinte, abre aspas, vamos decidir com calma e paciência, e assim tivermos o nome, vamos comunicar, fecha aspas. Vasco vai decidir quem será o seu novo treinador com muita calma, paciência e ao lado da 777 Partners, que deve estar chegando ao Vasco da Gama no máximo em 15 dias. E é claro, devido a isso, o novo treinador já terá total influência na empresa norte-americana. Tá na expectativa, torcedor? Deixe aí nos comentários. Lembrando que amanhã o Vasco já volta ao CT Moacir Barbosa, o elenco se reapresenta, focando a partida da próxima quinta-feira contra o CRB em São Januário. Uma semana de muito treinamento, uma semana de muito trabalho e todos eles realizados pelo auxiliar técnico Emílio Faro. Emílio Faro teve 2 partidas pelo Vasco nessa temporada com 2 vitórias, contra Náutico fora de casa e contra o Cruzeiro. Tenho certeza que as 2 partidas mais difíceis do Vasco na Série B foi sob o comando do Emílio Faro. E ele conseguiu vencer as 2. Então, a gente torce para que ele também dê certo, pelo menos provisoriamente, pelo Gigante da Colina, até a chegada do novo comandante. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, e retornaremos amanhã, às 7 horas, com mais um vídeo para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.